Qual que é? Qual que eu aperto? Felipe? Ah, tá. Bom, essa sou eu, de cabelo curto. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre aloe vera, que proporciona mais saúde. Eu acho que esse botão não gosta de mim. Mais saúde para humanos e animais. Eu amo essa foto, porque ela mostra bem o que é essa cumplicidade do bicho com ele e dele com o bicho. Então, o que nós podemos conhecer um pouquinho do que é esse mercado de veterinária? Na verdade, pet é um dos segmentos de mercado da veterinária, porque tem animal de grande porte também, zootécnico. Então, você tem, assim, vários segmentos dentro do mercado veterinário. Hoje, basicamente, embora tenha alguns outros animais também que a gente vai tocar no assunto, mas, basicamente, a gente vai falar do mercado pet, tá? Então, a medicina veterinária, a primeira faculdade de medicina veterinária nasceu na França, com esse francês Claude Bourgelat, e ele se encantou de uma tal forma com ensinar a veterinária que ele promoveu esse nascimento, essa fundação da primeira universidade veterinária. Nessa universidade, eu ainda não consegui encontrar nada que tivesse alusão ao uso da aloe vera. Ele era um cirurgião, tá? Mas, em 1791, esta universidade, que na verdade não era uma universidade, era um colégio real veterinário, e em Londres, obviamente, e aconteceu um fato muito interessante aqui. Além deles utilizarem a aloe vera nos tratamentos dos animais e tudo mais, essa mulher foi a primeira veterinária de Londres, primeira mulher veterinária de Londres. Vocês vão observar aqui, ali naquele escudo, que é o símbolo da universidade, a planta aloe vera, ali no canto direito inferior, né? Depois evoluiu, então é o Colégio Real de Veterinária. Aí evoluiu para esse logo. Então, eles mudaram, tiraram assim todo aquele rebuscamento que antigamente se usava, né, num brasão, e tornaram a coisa mais clean, mas mantiveram a aloe vera. Então, você vai ver ali nas plantinhas que nós temos a aloe vera. E o curioso, aloe vera barbadensis Miller, não é qualquer aloe vera. Tem mais de 400 tipos de aloe vera. E eles usaram a aloe vera barbadensis Miller no escudo da universidade. Isso, 1791. Aí, em 1844, o Colégio Real de Veterinária, de Cirurgiões Veterinários, ele teve um escudo também. E olha que interessante, aquele centauro, ele tem aloe vera no escudo. Então, isso é muito significativo, porque significa que a aloe vera nessas universidades, nessas faculdades de cirurgia veterinária e de veterinária, não apenas cirurgia, né, ela valorizava muito a aloe vera, a tal ponto dessa planta, uma planta num brasão, né, faz parte do brasão, da história, né, da universidade. Bom, na Forever, nós temos um médico, ele também é cirurgião, ele é um veterinário, formado em Cambridge, em Londres, o senhor David Hurt. E ele é hoje um veterinário que usa já aloe vera há pelo menos 20 anos nos animais. Ele começou com uma experiência de um cavalo dele, que ele começou a usar. No fim, ele se encantou tanto que ele passou a usar aloe vera em todos os animais que ele cuida, né? E passou a fazer parte do board da Forever, sendo um consultor lá em UK, como se fala? United Kingdom, como fala? No Reino Unido, na Inglaterra, né?
o Reino Unido, ele passou a ser um consultor. Então, ele tem revistas, ele tem uma coluna onde faz perguntas para os experts, ou seja, para os veterinários, sobre as dúvidas que qualquer um dentro da Forever tenha, né? Esse site dele lá em Londres tira dúvidas sobre produtos, sobre como aplicar e quantidades de uso para os animais. Então, ele é muito ativo, tem vários artigos sobre isso, e a defesa dele é a seguinte, como médico, tá? Aloe vera não é só para humanos, é para animais também. Então, é isso que ele está falando aí. E aí, ele coloca que o aloe vera para animais, você vê que tem ali um marreco real, ele usa o símbolo da Universidade de Londres, observa isso, do Colégio Real de Cirurgiões. Então, ele põe animais e ele coloca quais são o sistema muscular ósseo, sistema imune, sistema urogenital, olhos, sistema digestivo, respiratório. Então, ele coloca, na verdade, na defesa dele pela aloe vera, quais são os usos que você pode fazer para disfunções que os animais venham a ter, ok? Aí nós temos, no Brasil, eu acho que essa foi a única médica veterinária que, usando Forever, eu já vi uma matéria dela. Essa matéria é de 2008, eu nem estava na Forever. Quando eu cheguei, eu já comecei a me interessar pelo assunto. Então, essa revista aí é conhecida. Ela começou a usar a aloe vera nos animais porque ela estava, assim, procurando, como se diz, disciplinadamente estudando e buscando uma maneira de amenizar os problemas dermatológicos dos animais que ela cuidava. Porque ela considerava que eram muito agressivas as drogas que ela dava para os animais. Então, ela acabou fazendo uma experiência com a aloe vera, teve um enorme sucesso e passou, então, a ser uma usuária como médica, como profissional da aloe vera. Aqui nós temos duas revistas também que já saíram casos interessantes. Esse cavalo é um cavalo de corrida, e depois que ele fez um tratamento, na verdade, ele estava desenganado para ser um cavalo que ia ser sacrificado, um cavalo de corrida, um cavalo muito caro, um cavalo de alguns milhões, e num tratamento com aloe vera, porque o dono falou assim, tudo bem, eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou ter que sacrificar o animal, vamos tentar, né? E ele fez a tentativa e ele mudou o nome do cavalo de corrida dele para Freedom. Então, essa revista conta exatamente essa história. São 6 páginas que eles publicaram, e ali está falando de uma terapia moderna que é milenar. E a aloe vera é isso mesmo. É uma planta milenar e super moderna, né? Então, vamos ver. Eu selecionei aqui alguns vídeos. Esses vídeos, eles não são... Nenhum deles está em português. Mas ali, aquele vídeo daquele médico italiano que está lá no topo, ele é assim, ele usa todos os produtos da Forever. Esse vídeo dele tem quase 10, 15 minutos, quase. E ele relata fatos, casos que ele usou aloe vera, que ele usou os produtos da Forever, ele usa os produtos da Forever, ele fala isso, ele mostra no vídeo, né? E quais são as disfunções que ele tratou. E ele considera o seguinte, é muito interessante isso, porque a partir desses vídeos que eu comecei a estudar me interessei de pesquisar quais são as coincidências de você ter um sistema humano e veterinário e animal, e no que eles convergem para o uso da aloe vera, né? Então, ele explica o quanto isso é bom do mesmo jeito. O Dr. David Urch, inclusive, ele fala que não tem diferença nenhuma, que todas as doenças que os humanos têm, os animais também têm. Às vezes, numa proporção diferente e tudo mais, mas a mesma doença. Então, não tem por que você não tratar o animal também com uma planta que é um alimento,
né, que vai minimizar os efeitos das drogas. Bom, eu selecionei aqui algumas edições, esses livros aí, a maioria deles eu já li. Então, são livros que falam sobre o poder da aloe vera. Eu não gosto dessa palavra, mas é o que os livros usam, na cura de doenças. Então, para quem está nos assistindo, quem está aqui visitando e não é do nosso negócio ou não é parceiro da Forever, a aloe vera não é uma planta que a Forever inventou, ela é uma planta de milenar, né? E ela está na natureza há milênios. Nós temos documentos de 4.000 anos falando sobre o uso da aloe vera em animais. 4.000 anos. E 2.200 anos, um tablete também, 2.200 anos antes de Cristo. Então, a aloe vera é uma planta milenar. E desde os primórdios, o homem a usa como um paliativo para queimaduras, para doenças, para principalmente cicatrização. Então, o que você lê na literatura sempre se refere ao poder cicatrizante que a aloe vera tem. E o doutor Laí Ribeiro tem afetos e desafetos. Eu gosto muito de muita coisa dele, a gente tem que... né, é um homem fantástico, com 70 e tantos anos, e que tem uma memória que gente de 20 não tem. É impressionante, né? Eu já assisti palestras dele pessoalmente, tudo, e ele é um homem muito estudioso, muito. E ele mencionou aqui, na verdade, ele fez uma releitura de um artigo, 6.000 anos de história medicinal da aloe vera. É muito interessante, vocês podem entrar no Google... Não, é só entrar no Google, 6.000 anos de história medicinal da aloe vera, Laí Ribeiro, você vai encontrar o artigo, é uma releitura do artigo. E nesse artigo, ele menciona que se você der um Google, você vai encontrar 20 milhões de citações sobre aloe vera. 20 milhões. E 52.000 artigos científicos, se você clicar no Google científico, né? Então, a aloe vera, eu acho que os 2 livros mais relevantes em termos de medicina veterinária são esses 2, de 2 médicos veterinários. Na verdade, não 2, esse aqui são 4 médicos que assinam, 3 médicos que assinam o livro. Então, esses livros, infelizmente, não existem em português, não tem tradução, mas eles são livros que contam casos que eles fizeram. Tem equinos, tem vaca, tem carneiro, tem peixe, tem, assim, eles usaram a aloe vera como uma, como se fala? Alguns deles só aloe vera, alguns casos, e outros como coadjuvante de tratamentos que estavam sendo feitos, tá? Então, é a literatura que a gente tem. O ecossistema humano e animal. Bom, o que é, na verdade, ecossistema? A gente ouve muito falar de ecossistema, né? O ecossistema porque a Terra está sendo prejudicada, o ecossistema da Amazônia, o ecossistema os animais e tudo mais. Às vezes a gente não pensa que eu sou um ecossistema. Nós somos um ecossistema. Eu tinha um professor de química, ele era muito engraçado. Ele tinha assim um problema na perna e ele usava muleta. E eu tinha uma amiga minha na classe que ela sempre fazia perguntas inoportunas e ele dava bengalada nela. Mas eu nunca aprendi tanto com uma pessoa. E ele falava assim: vocês coloquem na sua cabeça 2 coisas. Nós somos mamíferos. Ele era bem assim radical, né? Essa pessoa que não acredita em Deus, nada, super racional, né? Ele falava: nós somos seres químicos e aquosos, e acabou, é isso. E é verdade, né? Nós somos seres químicos e aquosos. Então, o nosso ecossistema, na verdade, depende de uma coisa para funcionar bem, como tudo na natureza. O ecossistema
dos mares, o ecossistema das florestas, qualquer ecossistema que você vá focar, você vai observar que o entorno dele faz com que esse ecossistema sobreviva melhor ou não. Ecossistema não sou eu, o meu corpo interno, o meu corpo externo e, evidentemente, o meu entorno também. Mas eu sou um ecossistema. Então, eu fico preocupada com os animais, e será que eu estou preocupada com o meu ecossistema? Com o meu nível de saúde, qualidade de ser, né? Então, o que é saúde? Saúde, na verdade, não é a ausência de dor, nem se você não está de cama, nem nada disso. Você pode não ter nenhuma doença e não ter saúde. A saúde, ela é vitalidade, bem-estar físico. Então, você pode não estar doente e não ter vitalidade e não estar fisicamente bem. Não porque você está doente, porque você não está bem. Aí, quais são as outras razões por que você pode não estar bem? Para você ter um equilíbrio emocional, uma harmonia emocional, não adianta você ter uma harmonia emocional com você mesmo. Você olha para o espelho e fala, nossa, eu gosto de você pra caramba. Você é ótima. Não adianta. Você tem que estar bem com o seu entorno. Então, você tem que estar feliz, equilibrada e em harmonia no seu trabalho, aqui com as pessoas, socialmente e com a sua família. Isso é a saúde emocional, tá? E nós temos a saúde, que é o bem-estar, a potência mental. Então, você pode estar bem fisicamente, é uma pessoa que se exercita, que está assim, com o seu corpo super saudável, sem nenhuma doença. Você pode estar bem relacionado social, mas você pode não estar com a sua potência total mental. O que significa isso? Você não usa todo o seu potencial. Você está subaproveitada por você mesmo, ou aproveitado. Então, a saúde, quando nós temos essa vitalidade, essa força, essa energia, essa potência mental, nós estamos com uma saúde melhor do que só física e emocionalmente. É um conjunto, né? E sem dúvida nenhuma, paz de espírito. Se você não tem paz de espírito, tem todas as outras coisas, você não está com saúde, porque você não dorme bem, você está encucado. Então, a paz de espírito é muito importante no componente, no mix da saúde. Ter doença é natural? O que vocês acham? Não é natural? O que é natural? Ter saúde é natural. É incrível, né? A gente não pensa nisso, mas é verdade. Ter saúde é natural. Quando nós nascemos, e isso reservando qualquer problema físico, isso não significa que não tem saúde. Ter saúde é natural. A pessoa não foi feita e não está aqui na Terra e não vive para ficar doente. Mas por que ela fica doente? Por quê? Porque um daqueles itens da saúde está desequilibrado. Outra coisa, nós abusamos do direito de ter saúde. Nós fazemos coisas que sabemos, todos nós, eu não tenho a mínima dúvida do que eu estou falando. Todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Todos nós. Quando a gente se mete num McDonald's, quando a gente come uma porcaria, quando a gente come batata frita que tem monossódio e que a gente sabe que aquele pacotinho vai viciar a gente a comer o segundo ou terceiro, todos os hábitos maus que nos causam falta de saúde, a gente reconhece, a gente sabe, mas nós abusamos do direito de ter saúde. Então, o mais curioso de tudo isso, se você ler relatos, se você observar pessoas que tinham muita saúde, você vai ver que ela fez tanta coisa errada
que o dia que ela percebe que ela não está mais com a saúde total que ela poderia ter, que ela está subvivendo, ela está sobrevivendo, ela não está vivendo, porque ela não está com a potência máxima da saúde dela, aí ela começa a ficar preocupada. É mais fácil ela se preocupar com a doença do que quando ela tinha a saúde de mantê-la. Então, eu estou falando isso porque a aloe vera na minha vida não é porque eu estou doente. Eu tomo aloe vera todos os dias porque eu não quero ficar doente. Então, a aloe vera, para mim, é um produto preventivo. Eu tomo aloe vera para continuar com a minha saúde. Então, tem muitas pessoas que consideram que você toma aloe vera, não é só a aloe vera que faz você ter saúde, mas é um ritmo de vida decente, é uma comida decente, é um exercício decente, é você viver bem com a sua família, com seus amigos, com o seu entorno, e você vai ter saúde, porque saúde é natural. Não natural é ficar doente. Então, vamos lá. O nosso corpo humano tem, na verdade, esse quadro aqui, eu gostei muito dele, eu usei, mas está faltando um sistema, né? Que é o tegumentar, que é a pele, que é o maior órgão do corpo. Então, aqui tem todos os sistemas. E um médico, Claude Bernard, nos anos 1800, ele descobriu o que eu acabei de falar para vocês, que obviamente o meu professor de química conhecia. Ele era um fisiologista. E ele afirmou o seguinte, depois de todas as pesquisas dele, ele afirmou que o organismo é aquoso. Nós somos seres aquosos. Ou seja, o organismo é um conjunto de células que habitam num meio aquoso. Então, quando a gente ouve aí o noticiário, as entrevistas e tudo, que falam que nós somos 75% de água, é isso mesmo, nós somos. E a coisa mais importante, tudo isso que eu estou falando é para chegar na aloe vera. Eu vou entrar nessa parte depois, mas eu quero chamar a atenção suas nesse momento para o seguinte. Quando a gente vai fazer uma visita para um pet shop, quando nós vamos conversar com um veterinário, nós temos que ter embasamento do que a gente vai falar. Eu sou contra a venda. Eu não sou vendedora. Eu gosto de levar informação, cultura para a pessoa. Então, se você chega para falar com um médico veterinário dizendo aloe vera é bom, eu dava um chute no seu traseiro e mandava você para fora do meu consultório, do meu pet shop. É bom por quê? Então, esses detalhes do que a aloe vera faz no nosso corpo, eu estou dando para vocês um prenúncio. Nós somos seres aquosos e químicos. Por quê? Tudo que você come tem uma reação dentro de você. Tudo que você faz, a sua percepção do mundo faz diferença em você. Quem tem animal aqui, levanta a mão. A maioria. Bom, eu quero saber o seguinte, o seu gato, cachorro, papagaio, periquito, percebe quando você não está bem? Percebe? Percebe. Por que ele percebe? Porque ele tem percepção das coisas. Às vezes, nós não temos percepção de nós mesmos. Então, o ser aquoso que nós somos, né? As nossas células, elas são mandadas pelo que nós cheiramos, pelo que nós comemos, pelo que nós sentimos ao redor. A nossa percepção comanda a nossa qualidade de vida celular. Parece incrível, mas é verdade. Vocês podem procurar, dar um Google que vocês vão achar isso. Então, a percepção das coisas, se você tem uma percepção positiva da vida, das coisas, às vezes você pode até comer besteira, que isso não vai te fazer mal, porque você é positivo.
E se você é negativo, você pode comer uma coisa que nunca faria mal para ninguém, mas para você faz mal, porque você é negativo. A comida já desce torta, coitada, sabe? Ela quase fala assim, eu não queria que você me comesse, mas não tem jeito que ela não fala, então você come e passa mal. Então, a percepção nossa conta muito. Do mesmo jeito que nós conseguimos fazer que o nosso animal fique feliz ao nosso lado ou que ele fique tão depressivo quanto nós. Então, a saúde do pet também depende um pouco do seu tutor, tá? Então, vamos lá. Esse aquário, nós somos exatamente assim por dentro, tá? Então, nós temos as células fixas, que são as células dos órgãos, essas células estão lá, são as células do fígado, do rim, do coração, são as células fixas. E nós temos as células do sistema imune, que ficam nadando nessa piscina que somos nós. Eu sou um aquário, não parece, mas eu sou. Então, o que nós precisamos fazer? Quem tem peixinho, quem já teve um aquário, qual é a coisa mais importante para o seu peixe ficar vivo? A água, manter a água o quê? Limpa, né? E o vidro também limpo, né? Senão o coitadinho vive num sistema nebuloso, né? Então, a limpeza do líquido é para o aquário e para nós. Esse líquido nosso que está lá dentro e que as nossas células e todos os nossos órgãos estão nele, esse líquido é para estar limpo. Isso vai significar quase que 90% da nossa saúde, porque nós não vamos ter toxinas. Então, vamos ver o que se faz para que... gente, ou eu não aperto certo, ou é um absurdo. Então, o nosso ecossistema corpóreo, eu roubei isso aqui de uma palestra da Mônica Lacombe, porque eu não achei essa foto em lugar nenhum tão boa. Ela está ruim, ela está de baixa resolução, mas ela mostra exatamente como é o nosso aquário. Então, do mesmo jeito, você tem aí o sistema linfático, você tem todas as células, as boas, as más, as células gordas, você tem as fibras de colágeno, a reticulina, você tem a elastina. Então, todos esses elementos do nosso aquário, eles estão boiando num líquido intersticial. E esse líquido tem que ser limpo, porque quando ele não é limpo, você gera lixo tóxico que fica lá, e como ele não tem para onde ir, sabe para onde vai lixo tóxico do nosso corpo? Quem sabe? Não. Vai para as cartilagens. Então, às vezes... A pessoa fala assim, nossa, eu estou com falta de cálcio. Não, ela está com falta de limpeza do líquido dela. Porque ela tem tanto lixo acumulado na cartilagem, que como aquilo não limpa, o que acontece? Vai corroendo a cartilagem e aí vem a artrose, a artrite e todos os problemas ites que a gente tem nas articulações. Tá? Esse é o grande vilão, não é o único, é o grande. O envelhecimento também é por causa da falta de limpeza dos líquidos. Então, existe como não você ficar vivo a vida inteira, né? Não morrer, ser eterno. Mas existe como você viver. Eu nunca consegui entender por que as pessoas têm que ficar velhas e morrer doente. Eu nunca consegui entender isso. Porque qual é a diferença? Você nasce um bebê... E aí você é alimentado, não sei o quê, e você está sendo alimentado, cuidado, quando você está velhinho também. Por que você tem que ficar doente? Porque você abusou do direito quando você tinha que se cuidar. Tudo tem preço, gente, nada é de graça. Come tudo que quiser de porcaria agora. Quando ficar velho, vai ficar numa cama. Não é praga de Duda, tá? É a vida. Então, vamos lá. O nosso sistema corpóreo é isso. É um líquido aquoso
que carrega todas essas coisas. Então, nós temos vamos ver se está aqui essa foto. Então, o nosso corpo, 75% do nosso corpo é água. Por isso, quando nós não bebemos água, nós estamos ajudando os nossos órgãos, as nossas funções todas a envelhecerem mais rápido. Então, quem não quiser ficar velho, começa a carregar a garrafinha d'água, tá? Então, aqui tem uma quantidade de água que cada um dos nossos sistemas usam. Então, o sangue 81%, a pele, blá, blá, blá. Então, tudo isso aqui, para vocês verem que nós somos realmente seres aquosos. Quem menos tem, né, que são os ossos, tem 22% de água, mas em compensação ele depende da gelatina, desse líquido gelatinoso, para que ele possa ter saúde. Então, a água é fundamental para a vida, é fundamental para a saúde, é fundamental para nós sermos seres melhores, ok? Até dor de cabeça, às vezes é de fundo de desidratação. Então, está com dor de cabeça, pode observar se você bebeu água. Pode ter certeza que você não bebeu. Toma um pouco, não é só isso. Eu não estou dizendo que a dor de cabeça é causada pela falta de água. Mas um dos motivos de dor de cabeça, às vezes, para quem não tem isso como uma doença crônica, é por desidratação. Então, vamos observar mais o quanto a gente bebe de água. Aquele líquido, é isso aí que eu contei para vocês, aqui é assim, bem rudimentar. Nós temos o sangue, aquele vermelho lá é o sangue ele tem um líquido também. O sangue é composto de duas coisas, ele tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, na verdade ele tem o branco também, mas o plasma é a água do sangue. Então, as hemácias, elas não têm a velocidade que tem o líquido do plasma. O plasma é a água do sangue. Então, ele carrega os nutrientes. Quando nós comemos alguma coisa, quando nós bebemos alguma coisa, isso vai passar por uma triagem. Se nós tomamos aloe vera e estamos com o nosso sistema digestivo limpo, com as paredes do nosso intestino limpo, todo mundo sabe que a digestão é feita no intestino, né? Ninguém acha que é no estômago, né? Então tá. Então, se o seu intestino é sujo, você não vai ter absorção. Você fala assim, nossa, mas eu só como coisas saudáveis. Eu tenho uma alimentação super maravilhosa, Duda. Eu como a salada, eu como os grãos, eu como a proteína, eu faço tudo certinho. Tudo certinho. Até parece que eu sou uma nutricionista de mim mesma. Tá? E aí, quando você come tudo isso, a parede do seu intestino está suja. Não adiantou nada, porque não vai ter absorção das coisas boas que você comeu. Então, neste negócio, como parceiro de Forever Living, quem não toma suco de aloe vera é irresponsável e não se ama. Eu estou falando sério. Não se ama. Porque é impossível. Você começa a tomar o suco e você percebe a diferença da sua qualidade de vida, da sua disposição, da sua energia. Você brilha porque você está hidratada. As nossas células, elas têm umas anteninhas. E essas antenas são de carboidrato. A aloe vera é uma substância rica em carboidratos. Ela gruda naquelas paredinhas, naquelas antenas das nossas células, e ela faz com que esse líquido, que tem que ser viscoso, esse líquido que caminha pelo nosso corpo, ele fique saudável. Sou eu que estou fazendo esses barulhos? Acho que não, né? É algum bicho que está preso lá dentro. Mas, então, o nosso sangue leva a nutrição, tá? Ele leva a nutrição para a célula.
Tem um leão dentro dele, entendeu? Então, o capilar sanguíneo, ele leva para a célula lá, tá vendo a setinha ali? Aquela... Oh, gente, não, eu sou um desastre com esse negócio, definitivamente. Eu gosto de alguém que faça isso para mim, eu sou folgada. Então, aqui você tem, ele leva ali a comidinha para a célula, tá? Ele larga lá no líquido intersticial. Aí a célula come. É bom, se vocês não sabem, saber que célula faz xixi e faz cocô. Tá? Célula é um ser vivo. Célula são 300 milhões de células no corpo. E todas essas células têm uma função, mas todas elas se alimentam. Lógico que a dos órgãos fixos, elas têm um outro trabalho. Então, a do fígado, a do rim são filtros. Elas filtram as substâncias que chegam lá e fazem com que o sangue receba alguma coisa mais filtrada, melhor, de mais qualidade. Mas o sangue leva para a célula e o que a célula não quer, ela despeja nesse armazenzinho aqui, nesse capilar linfático. Ali que mora a linfa. Então, esse lixo que ela jogou, ela joga o que os dejetos dela, ela joga lá, ela faz o cocôzinho lá, entendeu? Ela joga literalmente lá. Se você não está bem, se você não está hidratado, se esse líquido não tem capacidade de carregar esse lixo e levar embora, e leva embora para onde tem que ser jogado fora, ele vai guardar esse lixinho em que depósito? Qual o depósito de lixo? Onde? Qual é o depósito de lixo do corpo? As cartilagens. Então, o que a gente faz? À noite é um momento que, quando a gente dorme, o nosso sangue desacidifica. Ele fica mais alcalino. Então, se a gente tem um sono bom, se a gente se cuida, foi para a cama, está dormindo, etc., o que acontece? Se a linfa está hidratada e ela está com capacidade de sugar esse lixo e levar esse lixo embora, ela faz essa limpeza à noite. Você está sendo reenergizado. Tá? Em contrapartida, se a linfa não... Ela já é meio grossa, ela é viscosa. Se ela não tem a condição de carregar esse lixo, o lixo vai para o armazém. Aí começa a ter todas as dores de articulações. Então, é muito simples, é tão simples, o sistema é tão perfeito que a gente não pensa no quanto é fácil. Agora, o que a aloe vera, na verdade, faz nas nossas cartilagens e faz nas nossas juntas? Quem aqui sabe o que é uma bateria com... como chama aquilo verde que fica? Zinabre. Quem já viu? Eu esqueci de trazer a foto. Eu tenho uma foto linda de uma bateria cheia de zinabre. Então, antigamente, porque hoje as baterias digitais são muito modernas, não acontece isso. Mas os pinos das baterias, ou seja, aqueles pinos que o relé, aciona o relé para o carro pegar, quando ela fica cheia de zinabre, que é oxidação, você tem que jogar água, senão o carro não pega. Isso era antigamente. Eu fiz isso muito com meu pai. Meu pai tinha mais que um carro, e quando um dele ficava muito tempo parado, juntava o zinabre. Aí tinha que jogar água para o bendito pegar de novo, né? O que a aloe vera faz nas nossas juntas? O que ela faz? Eu não estou falando de Freedom. Eu estou falando a aloe vera. O Freedom é um composto diferenciado. Então, se você tomar qualquer um desses, eles têm aloe vera, eles limpam. O nosso faxineiro é esse, que eu bebo na boca, de garrafa. Então, é o nosso faxineiro. O que ele faz? Ele vai lá na cartilagem e tira a oxidação.
Se ele não fizer isso, não adianta nada ter glucosamina, condroitina, MSM, não adianta nada. Eu tenho uma porção de cliente que fala assim, ai, Duda, mas eu não posso comprar só o suco normal? Venda consciente, né? Você tem que explicar para o cliente. Porque eu já tomo glucosamina e condroitina. Eu falei, elas não, você toma há 20 anos, vai continuar mais 20 anos, não vai fazer nada, você continua piorando. Porque ela não tem como chegar. A cartilagem está toda oxidada, toda cheia de zinabre, você tem que lavar. Se você não lavar, a condroitina, a glucosamina e o MSM não vão agir. Eles funcionam, só que a cartilagem tem que estar limpa para receber. Tá bom? Então vamos lá, aqui entendido? O nosso lixo ácido, o nosso lixo de todos os dias, só não vai para a cartilagem se a linfa estiver limpa. Então, nós temos que cuidar do nosso líquido. Não existe, eu falo isso de boca cheia. Eu já tomei todas as aloe vera que existem no mundo. Eu desafio qualquer pessoa a me dar um produto melhor do que o que a Forever produz. É o melhor suco de aloe vera que nós podemos encontrar. Então, ele vai funcionar. Então, esse nosso ambiente, esse nosso ecossistema, depende do nosso cuidado para que esse líquido leve a sujeira. Então, os nossos líquidos intersticiais, esse nosso líquido, né, que vai à linfa depois pegar a sujeira, ele precisa de água, ele precisa de minerais, e ele precisa de viscosidade. As 3 coisas que o aloe vera pode dar. Agora, tem um detalhe aqui importante. Mesmo a aloe vera, nós sabemos, ela tem 200 componentes e 75 deles altamente nutrientes que nós conhecemos. Os minerais, ela tem quase todos. Mas mineral é a carga. Se o Felipe tirar desse controle a bateria, não serve para nada, pode jogar fora. Então, você pode tomar... eu estou querendo emagrecer, mas eu não estou emagrecendo. Você não está emagrecendo porque você não tem sais minerais. Eles são a carga. O que o sal mineral faz dentro do seu intestino? Se você não tiver sais minerais, você não tem produção de serotonina. E o seu intestino não funciona. Você pode dar 10 litros de aloe vera para a pessoa que ela não vai, o intestino dela não vai funcionar. Porque ela precisa da carga, ela precisa do mineral. Então, nós precisamos nos alimentar de fibras para que o movimento peristáltico do nosso intestino funcione, e isso é estimulado através de minerais. Então, nós precisamos dessas 3 coisas para que a nossa linfa funcione corretamente. Nós precisamos de água, de minerais, porque está tudo desmineralizado, né? Todos nós estamos desmineralizados. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem o Naturamin, mas nós temos o Daily, que tem uma quantidade de minerais e vitaminas. Então, pelo menos... Para quem não tem nada, tem que tomar 3 por dia. Para quem não tem nada. Se tiver alguma coisa, aí pensa, tá? Então, isso vai... nessas células todas que nós temos aqui, 80% das nossas células do corpo são fibroblastos. Quando ele está... ele é osteoblasto, ele muda de nome porque ele se adapta ao lugar do corpo que ele está. Mas 80% são fibroblastos. O que ele faz? Ele é o precursor de produzir a elastina e de produzir como chama o outro? Elastina aí da pele. E o colágeno. Se o seu fibroblasto não estiver funcionando, não estiver sendo tratado bem, porque ele está num meio sujo, você não vai ter colágeno, não vai ter elastina e você vai ficar enrugado, feito uva passa, velho, feio e doente. E as mulheres também, velha, feia e doente, tá?
É praga para os dois. Então, vamos lá. Eu quero ficar assim, ó, gente. Já pensou a pele poder fazer isso? Eu acho essa foto o máximo. É Uva Woman. Aqui, então, o que o aloe vera é? Ele é uma estrutura de carboidratos. Agora, vamos falar aqui uma coisa importante. Quando eu falo que é uma estrutura de carboidratos, a gente fala, mas então vai me engordar, porque carboidrato engorda. Todo carboidrato não é açúcar, mas todo açúcar é carboidrato. Não esqueçam disso. Todo carboidrato não obrigatoriamente é açúcar, mas todo açúcar, não vou dar aula de química aqui, né, gente, não dá tempo. Mas todo açúcar é carboidrato, tá bom? Então, não tem igual. A outra coisa que eu quero falar sobre vegano, né? Ele é amigável para veganos, ou seja, os veganos tomam aloe vera e para eles é muito bom, porque eles não têm a proteína, eles não têm uma série de coisas que os alimentos que eles não comem têm. Então, os veganos se beneficiam muito tomando suco de aloe vera, tá? Ele não é testado em animais, ele tem o selo, os dois selos, ele tem o kosher e tem o halal, que são os dois selos que atestam que o produto da Forever foi feito sob os princípios do judaísmo e do islamismo, tá? E ele é gluten free, ele não tem glúten. Então, é um suco perfeito para você ter aquelas 3 coisas que eu falei. Você tem que tomar água, beber aloe vera, tomar o daily, isso é todo dia. Isso é obrigatório se você quer ter a saúde e não quer ficar numa cama, tá? Pelo menos se cuidando, né? E viscosidade que ele também dá. Ele dá essa viscosidade para você. Então, vamos lá. Por que Forever Living? Tem outras empresas que fabricam suco de aloe vera. Por que eu me apaixonei pela Forever Living? Eu entrei aqui a primeira vez em 2011, foi por causa de uma artrose de 8 anos que eu tinha na mão esquerda, com 3 dedos paralisados, sendo pianista e escritora, não podia usar 3 dedos da mão, assim. 8 anos. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, bom, já tomei tanta coisa na minha vida, tomar um suquinho também não vai fazer mal para a saúde, então eu vou tomar, vamos ver se dá certo. Em 6 meses, nunca mais eu tive nada. Eu não mexia 3 dedos da minha mão, eu não estou falando para vocês alguma coisa de alguém, eu estou falando de mim. Então, o meu testemunho não é remédio, é alimento funcional. Eu já tomava glucosamina, condroitina, desde que eu me entendo por não sei quando. 1.800 e bolinha. E não adiantava. Então, por que Forever Living? Eu errei. Ai, Felipe, você tem que me salvar. Felipe não está aí. Bom, então eu vou falar, não tem importância. A Forever Living, ela tem várias qualidades que eu não encontrei numa outra empresa. A primeira que ela é uma empresa de 40 anos. Eu sou uma mulher de negócios. Eu trabalhei no mercado corporativo durante 25 anos e eu sei avaliar quando uma empresa é séria. Porque é o que eu fazia. Eu fazia a captação de novas empresas no mundo inteiro para trazer para o Brasil, para elas se fixarem aqui. Então, fiz isso 25 anos. Então, sabe quando você é dentista, você olha o dente da pessoa, você já sabe, né? Quando você é costureira, você olha a roupa. Quando você é cabeleireira, você olha o cabelo. Eu olho a empresa e já sei se ela vale a pena ou não vale a pena, porque eu não ia perder dinheiro e nem fazer a minha corporação perder dinheiro. Então, você adquire a expertise em identificar determinadas coisas. Uma empresa que chega no Brasil e investe 4 milhões de dólares numa casa, não veio para sair, veio para ficar. Primeira coisa.
A empresa tem 40 anos. Ela tem 40 milhões de pés de aloe vera. Ela tem 90% da aloe vera do planeta. Ela tem 50 milhões de bebedores de suco dela no mundo inteiro. 50 milhões de pessoas que bebem suco de aloe vera, usuários dos produtos dela. Ela tem 12 ou um pouco mais milhões de pessoas que, como eu, como vocês, fazem um negócio em parceria com ela. Uma coisa que pegou muito para mim, como mulher de negócios, são muito poucas empresas que estão presentes em 162 países do mundo. Isso custa muito caro. Eu estava numa empresa de 120 anos, nesses 25 anos, que tinha 78 escritórios internacionais. Isso já era um luxo. Porque fora Apple, fora Boeing, fora grandes corporações, é muito pouca empresa que tem a oportunidade de estar presente em 162 países do mundo. Isso não é para qualquer um, não, gente. Isso é muito caro. Outra coisa, ela não só está nesses 162 países, todos os imóveis que ela ocupa nesses 162 países são sede própria dela. Então, esse patrimônio imobiliário é um absurdo, é gigante. Nós estamos falando de milhões de dólares. Tudo isso faz você saber que você está parceira de uma empresa que não é, como que eu vou fazer? Leviana com você. Que tem lastro, que tem estrutura. E o lastro dela, na verdade, além dos imóveis, de tudo, qual é o lastro da Forever? Aloe vera. Então, ela usa este produto da melhor maneira que ela pode, ela pesquisa, ela desenvolve novos produtos, ela aprimora os que ela já tem, e, evidentemente, não é isso que eu quero, não. Não, deixa para lá, pode deixar. Eu já me convenci de que as 20 fotos que tem embaixo dessa eu não vou ver. Tem umas 20 fotos, gente. Felipe, você consegue tirar esse? Se você tirar essa foto, eu vejo as outras. Não, tudo bem, não tem jeito. Vamos partir. Não, eu vou continuar, Felipe, não vou atrasar por causa de um slide, não. Vamos embora. Felipe! Vou continuar, deixa. Eu errei alguma animação aí, pronto. Parou minha apresentação, Felipe? Bom, então vamos falar das certificações internacionais que ela tem. Eu não vou me deter nos selos dela, mas a IASC é uma é um conselho internacional da aloe vera, que ele faz a avaliação do quanto existe de aloe vera no produto e qual é o grau de pureza dessa aloe vera para ele dar o selo. A Forever foi a primeira empresa do mundo a ter o selo no suco. Tá? Então, além disso, ela tem os selos kasher, que eu já falei, o islâmico e o cruelty free. Quando nós formos falar com o veterinário, é muito importante ter o conhecimento do seguinte: a Forever não é uma empresa de produtos veganos. Tá? Então, você tem o selo cruelty free, significa que ela não faz teste dos produtos nos animais. Não significa que os produtos são veganos. Se você falar isso, você está mentindo. E se ele te perguntar e você não souber, vai ser um vexame. Então, a Forever não é uma empresa de produtos veganos. Alguns produtos que ela produz, por exemplo, o Freedom, não é vegano. Por que não é vegano? Vocês sabem o que é vegano?
Não, são assim, é uma perseguição a não ter animal. Então, o vegano não come absolutamente nada que venha de um animal. Ele não usa, ele olha a fórmula de tudo que ele vai colocar da boca para dentro. Eu acho isso assim admirável. Porque ele não coloca nada que tenha procedência de tinta animal. Se tiver, tem um besouro que ele dá um extrato, né? O xixi dele é feito coloração de muitas pílulas. É um xixi santo. Então, vegano olha, se ele viu que tem o xixi do bicho lá, pode esquecer, não vai comer. Então, nós precisamos estar cientes disso. Ser cruelty free não significa vegano, tá? Aí ela tem não testado em animais, que pode vir com esse selo também. E aí ela tem alguns produtos que são, além de cruelty free, ou seja, não testado em animal, também são veganos, como o suco de aloe vera, o aloe vera gel, que é puramente vegano. Ok? Todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. Mercado pet no Brasil. Agora, eu falei para vocês no começo que se alguém aqui sair daqui com uma proposta de pesquisar e de trabalhar nesse mercado, ontem foi muito interessante, porque uma amiga minha me ligou e nós ficamos conversando um tempão, e ela falou assim, mas você vai dar essa palestra assim de graça? Ela já ficou irada. Porque eu nunca dei palestra de graça em lugar nenhum, tá, gente? Porque conhecimento custa, e custa caro. Aí ela falou assim, e você vai dar todo o serviço para eles? Falei, vou. Mas você vai contar tudo? Vou. E você vai estimular os caras a explorarem mercado pet, que você está trabalhando há 3 anos com ele? Vou. Duda, você é tonta. Ela ficou irada comigo. Então, eu estou falando sério. Se ninguém aqui sair, tiver uma atitude de fazer alguma coisa com o mercado pet, eu vou sentir que eu perdi meu tempo aqui de manhã. Então, vamos lá. O mercado pet no Brasil, ele é gigante. Gigante. É o segundo maior mercado pet do mundo. Do planeta. Só para vocês terem... O brasileiro ama bicho, né? Ama pet. Então, vamos ver os números. Bom, esse aqui eu fiz, eu peguei do IBGE, e deve já estar mentiroso, tá? Porque IBGE, se você acessa o site do IBGE, quem já acessou sabe, né? Você vai vendo um número a menos, 1 a mais, 2 a menos, 3 a mais, porque ele vai dando o crescimento e mortandade, né? O nascimento e mortandade em real time, em tempo real. Então, os números vão mudando. Então, da última vez que eu peguei, que foi 3 dias atrás, foi esse número. 208.723.360 pessoas, seres humanos que moram no Brasil. Tá? E a população PET é uma população estimada em 132.400.000 animais. Agora, vamos ver como que isso está dividido. Ah, gente, para, o que é isso? Não, precisa não, eu vou mostrar mais um monte de coisa. População de animais no Brasil. Então, aqui nós temos aves, vocês sabem o que é ave canora? Ave que canta, tá? Ave canora e ornamental, ou seja, que fica quieta, que faz uns barulhinhos, mas não canta. Então, as aves canoras e ornamentais têm esse número, 37.900.000. Aqui nesses outros, são animais de pequeno porte, são répteis, tá? E, assim, animais de pequeno porte e réptil. Tem cobra, lagartixa, tudo isso está aí. Cães, gatos e peixes ornamentais. Peixes ornamentais, nós não estamos falando dos peixes que existem nos lagos, não dá para contar isso, gente. Então, peixes ornamentais neste país são 18 milhões, ok?
Isso é contabilizado pelo IBGE, mas existe um organismo chamado ABIMPET que faz esse levantamento de mercado. Felipe, eu estou sendo boicotada. O faturamento do mercado pet... Não, pulou. Pulou. Que tem mais coisa. Cadê o outro? Ah, não, tá certo. Mercado pet em 2017. 18 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, gente. E eles fazem por segmento, pet vet, pet care, pet care é de cuidados pessoais, tá? E pet food. Outra coisa importante, o mercado pet, quer dizer, a tendência está mudando. Então, por exemplo, agora você tem... Eu já vou falar sobre isso, senão eu fico falando um monte de coisa ao mesmo tempo, vocês não entendem nada. Vamos lá. Agora, faturamento do mercado mundial. Então, olha, o mercado mundial, o Brasil tem 5,1% do mercado mundial. Gente, isso em termos mundiais é um baita percentual, a ponto dele ser o segundo maior no mundo, tá? Em faturamento. Então, alguma coisa a gente é número 2, né? Que não seja cocô. Então, vamos lá. Aqui, o mercado pet, ele gerou... E esses dados são de 2017 também, porque 2018 ainda não saiu, tá? A IBGE e a ABIMPET, ela só fecha os dados em janeiro de 2019 para 2018, né? Isso é o normal. Então, 230 mil empregos diretos ela gerou, é o segundo maior mercado pet do mundo, e o valor de mercado arrecadado no ano de 17 foi 19,7 bilhões. Então, esses são os dados gigantes do mercado pet. As particularidades profissionais e serviços do mercado pet. Então, vamos lá. Quem sabe o que é groomer? Hã? É um tosador. Não, mas agora não é mais tosador, bem. Tosador não é chique. É groomer. Todo mundo fala groomer. Groomer. Então, o groomer, na verdade, ele não é um tosador. Ele teve um upgrade. Então, ele vai fazer cursos, ele é um estilista, ele faz cabelo, manicure, ele é um stylist, tá? Então, ele cuida do animal, que ele sai de lá mais bonito do que sua mulher e do que seu marido. Não tenha dúvida. Eles saem lindos desses pets. Então, o groomer é uma profissão em altíssima agora. Assim, é o top do mercado, é ser groomer. Tem groomer que fatura quase 20 mil reais por mês. Em salões, em pet shops de alto poder aquisitivo, eu conheci uma menina que faz 19 mil reais por mês. É a média dela. Então, ninguém, por favor, largue seu emprego e vai ser estilista de cachorro, hein? Isso eu não quero ter culpa disso. Então, vamos lá. Dog walker, vocês sabem o que é. Eu moro numa região que tem muito dog walker. Então, porque tem muito prédio, né? Eu moro nos Jardins, e você tem prédio demais e tem muita gente de idade que tem bicho e que não sai para passear com o seu bicho. Então, contrata um caminhante de bicho, um que caminha com bicho. Walker é andador, então, mas não é andador, né? É um cara que anda com o seu animal. Então, passeia com ele no mínimo 1 hora. Tem gente que contrata para mais tempo, mas em geral são 50 minutos a 1 hora. A nutricionista, hoje tem uma diferenciação também. Você tem nutricionista vegana para cachorro. E você tem nutricionista vegetariana para cachorro. E você tem nutricionista com alimentação tradicional. Ok? Nós temos psicólogo, porque bicho também tem problema, principalmente quando o seu dono não cuida da própria saúde, fica enfesado ou fica
de mau humor ou nasceu mal, e coitado do bicho, acaba indo para o psicólogo. Às vezes ele não vai, mas ele leva o bicho, eu garanto. Porque o bicho é mais importante que ele. Quem conhece gente aqui que gasta, não gasta é feio, que investe mais no cachorro do que em si próprio? Deve ter gente aqui dentro. Tem uma criatura ali que eu não vou falar quem é a Andréia, mas ela é assim. É só olhar o Instagram dela e o gato dela. Psicólogo, dentista. Ontem eu tenho uma dentista super querida, né? Famosésima, chiquérrima, e ela é minha consumidora há 3 anos. Aí pedi um monte de coisa, eu fui lá levar no consultório dela. Aí eu falei assim, nossa, eu estou procurando uma dentista assim que faça coisas especiais, assim, não sei se tem ortodontia canina, alguma coisa. A minha, vou passar para você. Ela é dentista, ela é dentista. Aí ela falou assim, Duda, vai lá que você vai adorar. Então já marquei com ela para conversar com ela semana que vem para saber se tem alguma novidade. Daqui a pouco vai ter cachorro usando aparelho. Eu acredito em tudo, né? Tudo. E veterinário. Veterinário também hoje tem veterinário holístico. Tem olha aí, a holística já ficou toda feliz lá. Então, você tem várias vertentes de veterinário. Tem o veterinário naturalista, tem o veterinário holístico, tem o veterinário que só cuida de veganos. Então, você tem classificações, categorias diferentes dentro da veterinária para atender as necessidades dos bichos. Na verdade, não dos bichos, dos donos dos bichos, né? Porque o dono do bicho que decidiu que ele vai cuidar holisticamente do animal. Então, obviamente, é para atender o dono. Acupunturista, sumiu meu acupunturista, eu escrevi. Acho que o tigre está deitado em cima dele. Então, acupunturista, eu tenho um amigo que faz acupuntura em animais. E ele tem clientes, ele ganha muito dinheiro. Mas eu não estou falando que ele faz dinheiro, ele faz muito dinheiro. Porque o consultório dele tem cadeira para o cachorro deitar, é um luxo total, vocês não têm noção. Então, hoje, por que eu acho não, por que eu tenho certeza? Que é o nosso momento de introduzir algumas coisas mais naturais. Porque você vê que até os donos de animais estão preocupados com esse fator, ou seja, menos fast food para o seu cachorro. Porque, na verdade, é fast food, gente, né? Então, quando é fast food, mistura lá na ração, aloe vera e põe na água. Gato é mais propenso a beber na água, né? O gato é meio enjoado para misturar na ração. Mas aí a gente vê isso. Então, as particularidades do mercado. Olha, o consultório dele tem uma cadeirinha assim, que nem essa aí que ele está deitado. Assim. Tá. Aqui, ó, tá vendo? Essa cadeirinha chique aqui, amarelinha. Essa aqui. Então, é assim. Agora, vamos falar sobre abordagem. Então, quando você vai abordar um pet shop, deixa eu ver se eu tenho uma tela sobre isso. Olha, outra coisa, né? Você tem playground para cachorro, creche para cachorro, você tem festa para cachorro. É um mercado gigante. Tudo que você pensar tem. Tem docinho para cachorro. Então, esse é um playground de cachorro. Esta é uma padaria que, por coincidência, é 2 esquinas para baixo da minha casa. É um luxo. Eu vou lá de vez em quando e compro umas coisinhas para comer, porque eu acho o máximo. E é tudo sem açúcar, sem glúten, chiquérrimo. Um biscoito desse, você não paga para você o preço desse biscoito, que eles compram um saquinho para o cachorro de biscoito. Então, é uma padaria muito, muito maravilhosa. E ela recebe encomenda dos bolos quando o cachorro faz aniversário. E são bolos assim, de R$500, R$600, R$700, o bolo. Eu não estou brincando, gente. Duda só fala a verdade.
Aí, a padaria, não vai aparecer outra coisa? Gente, eu me boicotei, né, nas imagens. Os pet shops. E muitos pet shops hoje têm área de lazer para o cachorro. Enquanto o dono está fazendo compra, por exemplo, essa padaria, ela tem um quarto que é o playground deles, porque ela não tem área aberta. Então, ela tem um playground, eles têm escadinha para subir, é uma graça. Os cachorros vão lá, o dono chega no balcão, o cachorro já sabe, já vai lá, já vai para o playground dele, entendeu? Não dá para acreditar, né, gente? Nós não levamos nem filho em playground. Né? Tudo bem. E os veterinários que eu falei, ela está num super papo com esse cachorro. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela está em sintonia total com o cachorro. Uma coisa interessante sobre o groomer, que eu falei para vocês, é o seguinte, hoje ele é quase que uma triagem. Então, quando o animal vai para o pet e faz o banho, tosa, faz todo o chiquetê dele, pela cumplicidade que o groomer vai criando com o cliente dele, ele já percebe se o animal não está bem, ele já fala para o veterinário o que ele percebeu, entendeu? Ele é tipo assim um pré-consulta. Então, são pessoas que merecem receber os 19 mil reais, porque estão preparadas para fazer não só o embelezamento, como também entender assim, o animal psicologicamente falando, tá? E tem o parque aquático também para cachorro, e para gato, e para periquito, e papagaio, e todo mundo que quiser. A arara também é bem-vinda, todo mundo. Os pet shops hoje são isso. São, na verdade, uma variedade enorme de produtos, né, de coisas sofisticadas. Tem perfume para cachorro, tem assim, coisas incríveis. Então, é fácil entrar nesse mercado? Não é fácil. Se você não estiver preparado e não quiser lutar e não quiser pastar para chegar lá, nem começa, porque dá trabalho. Se você ouve não com o mercado normal, com esse aqui você pode multiplicar a 10ª potência, tá? Porque eles são reativos por várias razões. Então, por exemplo, os nossos produtos, eles não têm o selo do Ministério da Fazenda. Quando não tem o selo do Ministério da Fazenda, significa que ele não pode ficar na prateleira, e isso, obviamente, é porque nós somos marketing de rede. Nós somos networkers, mas nós estamos numa empresa, parceiros de uma empresa, que tem um modelo de negócio de marketing multinível. Então, é complicado. Por isso que eu basicamente abordo veterinários. Porque se você pensar que você vai botar seus produtos na prateleira do coisa, nem sai, tá? Fica tudo aí, sentado. Não se mexe. Então, vamos lá. Esses são, na verdade, os profissionais que a gente pode abordar. Então, ali tem o groomer, de repente, ele vai querer experimentar o shampoo de aloe vera, né? Tem a festa de aniversário do gato, leva um gel dental para o seu cachorro de presente, do aniversário dela, né? Ali você tem o groomer em ação. Essa senhora é dona do negócio dela. Ali você tem uma vendedora, uma atendente, que ela está numa loja de doce, por coincidência. Uma dog walker e um veterinário. Todos esses são basicamente os que compõem, cada um nas suas categorias aí diferenciadas, né? O veterinário holístico. O veterinário holístico, com certeza, é o mais fácil de ser abordado, porque ele já prescreve aloe vera. Tem muitos veterinários que fazem manipulação de produto para o animal contendo aloe vera. Ele manda para uma farmácia de formulação para fazer a manipulação de aloe vera. Então, por que você já não pega o aloe vera pronto no potinho, né? Mas não é fácil. Então, vamos lá.
Produtos, aplicações e quantidades. Obrigada. Acho que eu quero. Como eu quero manter os meus 75% de água, eu vou beber, vocês ficam olhando. Então, o aloe vera gel, ele indiscutivelmente é um produto para peixinho, para periquito, para papagaio, põe na água. Eu estou falando sério. Eu ponho aloe vera até nas plantas minhas em casa. Eu ponho uma colher de café em cada vaso todas as semanas. E as minhas plantas olham para mim, só falta me beijar e me pegar no colo. Entendeu? Me amam de paixão. Então, vamos lá. O aloe berry nectar não é comum dar para o animal o bits and pits. O bits and pits é normal dar para aquelas pessoas que estressam os seus animais, entendeu? Aquelas mulheres que ficam na TPM, aqueles homens que estão na andropausa. Então, dá bits and pits para eles. Mas deixa o animal de fora, dá para ele aloe vera gel. Então, acho que eu nunca sugeri para nenhuma cliente minha dar para o seu animal bits and pits. Eu dou para ela, entendeu? Para ela não desestressar o bicho. Então, eu diria para vocês que dos 4 sucos da Forever, e eu estou falando pelo David Hurt, que é o advisor, como se fala advisor, Andréa? Consultor, conselheiro da Forever em veterinária, tá? Na Inglaterra. Ele não fica lá em Scottsdale. Ele basicamente usa o amarelo e o gel e o Freedom. Algumas vezes, para gato, sempre eu sugiro o Berry Nectar. Sempre. Porque gato tem muita propensão gato precisa muito de água e ele tem muita propensão a ter problemas de rins, os gatos. E a gente tem que lembrar do seguinte, quando nós vivemos 50 anos, que a gente já começa a chegar na curva, né? Até 20 anos você produz... Bom, não vou falar. Senão vocês já vão sair daqui tudo cabisbaixo, que acho que não tem ninguém de 20 anos. Então vamos ver. O que eu estava falando, que eu não lembro mais? Então, o suco amarelo que a gente dá para qualquer animal, qualquer peixe, qualquer animal de grande porte e qualquer animal médio e pequeno, tá? O Freedom, geralmente, é para os animais que são sênior. O que é um animal sênior? Quando você já tem 50 anos, ele tem 6, 7, determinadas raças com 6, 7 anos, já está entrando na velhice. Tem outras. Uma cliente minha grega, Camburakis, o Dudu estava com 17, 18 anos, e o médico falou, ele vai morrer, você tem que se preparar, porque ela era assim, unha e gato com gato, né? E ele falou, Ivete, é normal, o Dudu vai morrer, não tem jeito. Aí ela veio desesperada na minha casa, eu falei, olha, o que você pode é minimizar o sofrimento dele, estava com problema renal seríssimo, estava com, como se fala? O rim dele já tinha parado de funcionar. Então, ela falou assim, Duda, eu tenho certeza. Eu falei, olha, meu bem, eu tenho cara de bruxa, mas não sou. Só tenho cabelo vermelho, mas eu não sou. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir para você dar para ele Berry Nectar. Gente, foi um sacrifício fazer aquele animal abrir a boca e botar aquela seringa para ele tomar. E quando ele tomou a primeira vez, ele adorou o gosto, graças a Deus. Ele adorou o gosto. Aí, ele está vivo, com 21 anos. E o pediatra e o veterinário dele não acredita. E ela, não, Duda, eu falei, bem, não faz embalsamamento o Berry Nectar, ele vai viver, o dia que tiver que morrer, vai morrer. Mas o gato literalmente foi salvo pelo Berry Nectar.
Então, não é uma coisa normal, você dá 3, 4 seringas por dia. Normalmente, gato, todos os animais, você sugere 1 mililitro por quilo. Então, se o gato tem 5 quilos, ele toma 5 mililitros. Isso eu estou falando prevenção. Não está doente. Como ele estava doente, ele tomou 25 mililitros por dia. Entendeu? Então, o que mais para os animais nossos, né, de produtos nossos, que a gente pode sugerir? Todo mundo precisa de vitamina C. Aliás, eu falei do tecido, do líquido intersticial, eu falei da linfa, eu falei de tudo, e eu não falei da vitamina C. A vitamina C alimenta os fibroblastos para eles produzirem, porque ela é precursora do colágeno. Se você não usa vitamina C todo dia, você está envelhecendo mais rápido. E tem mais um detalhe da vitamina C que é importante, vocês devem saber, mas eu vou falar. A vitamina C é a única vitamina que fixa as outras vitaminas no seu corpo. Então, você pode ter todas as vitaminas. Se você não tiver a vitamina C, você não está retendo essas vitaminas. Por exemplo, a linfa, além de viscosa, ela é oleosa. Ela tem um quê de oleosidade. Então, nessa linfa ficam as vitaminas que são oleosas, né? Que tem lipídios. Então, é vitamina A, vitamina D e vitamina D, que são oleosas. Essas vitaminas, elas ficam nadando ali, elas ficam circulando na linfa. Então, a vitamina C é absolutamente imprescindível tomar todos os dias. 2, 3 tabletes todos os dias, tá? Aqui são as quantidades. Então, as aplicações são para todos os animais, na verdade. Eu não coloquei peixinho, porque peixinho você coloca gotinha no aquário. Coa ou põe com a polpa mesmo, não tem problema. Coloca no aquário, aloe vera, principalmente se ele estiver descamando, se ele estiver meio deitadinho. Se ele não for um peixe deitado, que o único que eu conheço é o... Como que ele chama? Que eu amo aquele peixe, esqueci o nome dele. Ele nada assim, deitado assim. Ele pode estar doente. E eles têm fungos, às vezes. Então, joga na água First ou aloe vera gel, tá? Então, olha só, esses 5 mililitros, vocês viram que aqueles ali são toys, são bebês, né? Então, 5 mililitros para bebê, se ele está bem. 10 mililitros se ele apresentou alguma coisa, um resfriadinho, alguma coisa. E 20 mililitros se ele está doente. Tá? Não vai fazer mal, a aloe vera não faz mal para ninguém, é alimento. Vai fortalecer o sistema imune dele. Nos cães já maiores, né, 15 mililitros é dose para quem não tem nada. É quantidade de mililitro que você dá para o cão não ficar doente. Ele vai ter pelo mais brilhante, ele vai ter tudo melhor. Ele não vai ter otite, uma porção de coisas que a aloe vera vai proporcionar para ele em termos de qualidade de vida, que só quem tem animal vai entender se der. Né? 30 mililitros se ele também está apresentando alguma coisa, e 60 mililitros se ele estiver doente. Ele está com uma disfunção renal, ele está com fígado, com problema no fígado. E se ele for um animal mais velho, dá Freedom para ele todos os dias. Aí Freedom tem que pensar na dose, porque o Freedom é bem forte. Né? E cavalo, que eu tenho uma experiência com cavalo, os outros nunca ficaram doentes, mas esse particularmente eu nem trouxe, porque todo mundo já viu, acho. Né? Que foi aquele meu potrinho, de uma cliente minha, que ele tomava 800 mililitros de aloe vera todos os dias por 6 meses. E ele ia ser sacrificado, ela me ligou também, porque ela é minha cliente, já era minha cliente,
E eu conversei com o veterinário, ele falou, vamos... Ele foi uma pessoa bem aberta, né? Porque às vezes tem alguns que são taxativos e que não dão o mínimo espaço para você. Quer dizer, ela, na verdade, estava pagando, ele ouviu, né? Ele teve que me ouvir, né? Então, ele falou, não, vamos fazer um teste. E ele ficou absolutamente surpreso com duas coisas que ele usou. Eu usei nele 3. MSM com Hit Lotion, porque ele teve uma lesão na 3ª, 4ª vértebras, e Freedom, 800 miligramas de mililitros de Freedom em 4 vezes por dia. Uma raçãozinha, uma comidinha para ele, uma água, não sei. Na água ele não tomava bem, não, era na comida. E o cavalo está lá até hoje. Ia ser morto, tinha 3 aninhos e está lá vivo. Então, funciona. Aqui é o que eu falei, Senior Dog, que aí são os 3 produtos que basicamente a gente usa para dores articulares de seres humanos, né? Nossa, e que o animal usa do mesmo jeito, a mesma coisa. E nos cavalos também, qualquer animal de grande porte, pode ser vaca, pode ser hipopótamo, o que vocês quiserem. Então, o Freedom, ele normalmente é para outras coisas também. Por exemplo, o cliente meu que fala que está com problema de próstata, eu não dou aloe vera gel, não, e nem Bits and Pits, dou Freedom. Porque funciona. Então, vamos lá. Aqui quando os cavalos, eles têm uma fragilidade muito grande na pata, na perna, né, na canela, que obviamente é o trote, é um animal de 1 tonelada, então, você imagina. Então, é isso aí, é Aloe First todo dia na perna do bicho para ele não ter nada. Gente, eu há 6 anos... Eu todos os dias uso Aloe First no meu corpo com... meu filho está aí que não deixa mentir. Eu faço a mistura, é metade, porque eu tenho um monte de frasco vazio, metade, e metade do Aloe Própolis creme. Eu saí do banho, me seco, eu passo no corpo inteiro. Eu ponho na mão e passo no corpo todo. Não tem loção First com Aloe Própolis. Há 6 anos, eu não tenho nada, coceira, irritação, nada, absolutamente nada. Mas eu tomo aloe vera todo dia, não adianta você querer consertar lá de fora, Sônia. Hoje eu recebi eu estava sentada aí com meu filho antes de começar, e eu li uma mensagem de uma cliente minha ela é como chama aquele colégio adventista? Itapecerica da Serra. Duda, eu não sei o que eu tenho, eu gastei R$800 em creme com a minha dermatologista, fora os 800 da consulta, e não está adiantando nada, faz 1 mês e meio. Eu falei, bem feito, quero que ela te cobre 1.000. Bem feito. Com R$100 você estava resolvendo esse problema. Aloe vera gel, não adianta dar do lado de fora as coisas para a pessoa consertar. Não vai ficar com a pele boa. Não vai ficar. Porque está no intestino. Qualquer problema dermatológico está no intestino. Candidíase está no intestino. Candidíase é uma levedura maravilhosa que faz parte da flora intestinal. Se ela está doente, porque o líquido, porque o seu intestino está sujo, porque você está em situação de estresse por um monte de coisa, ela se transforma num fungo. Consertou, tomou aloe vera, curou no sentido de sanar o problema da candidíase, pronto, ela volta a ser levedura. Então, não adianta vocês venderem para cliente creme para rosto. Isso é enganar o cliente. Se o cliente fala para mim, não, mas eu não quero suco, eu falo, então eu sinto muito, eu não vou te vender. Eu não vendo.
Eu não vendo. Porque eu sei, sabe o que vai acontecer? Ela vai ligar depois para mim e vai falar assim, ai, seu creme não funciona nada. Ela vai falar, porque não vai funcionar. É paliativo, entendeu? Então, ela tem que consertar por dentro. Aí vai, dentro e fora, você dá o creme e dá aloe vera, para ela cuidar do intestino, que a doencinha está lá. Aí, a aloe vera, o gel, eu já fiz uma lista de quantas coisas dá para você usar o gel. Não dá para escrever num caderno, tá? Porque é tanta utilidade, tudo. Então, você usa gel em 1000 situações diferentes e o que é melhor, ele funciona. Então, o gel para esses problemas do cavalo, com certeza absoluta, ele funciona. Isso é uma foto que eu amo, essa foto. Ela está na internet, essa foto. Essa foto não é de cliente meu, nada. Não tem nada melhor para a dentição do que pegar o gel e esfregar na gengiva do bebê. O coitadinho não vai sofrer. Então, você tem sobrinha, você tem irmã, você tem qualquer criatura que você conheça que está tendo bebê na idade de dentição, não adianta, coitado, passa no mordedor para ele ficar mordendo o gel. Aí pronto, ele não vai ter dor. A aloe vera é anestésica, vocês sabem disso, né? Além da saponina que limpa, ela tem um componente que é o... como que ele chama? Não. Que tira a dor, que funciona quase como uma cortisona. Só que não faz mal. Óleo, não. Eu vou lembrar. É tanta coisa que ela tem, 200, né, também. E eu tomo Arctic Sea, viu, gente? Então, qualquer animal, não tem restrição, tá? E aqui nós temos o que eu considero, de fato, um dos melhores. Eu tenho alguns produtos da Forever que eu tenho uma paixão por eles. O Aloe Conditioning Creme, que eu não deixo de usar de jeito nenhum à noite. Quando eu falei da linfa, à noite é que o seu organismo se limpa. E como você está deitado e está acontecendo uma regeneração celular em você, você precisa de creme nutritivo. De manhã você usa protetor, à noite você usa nutrição. Então, nutra a pele à noite, né? Nós temos R3, temos o E-Factor, temos o... Eu adoro o Conditioning Creme. E esse gato sorridente é tudo de sádico, né? Ele parece do mal. Eu adorei ele. Para mim, o gel dental da Forever é o estado da arte em produção de gel dental. Ela conquistou o estado da arte em gel dental. É bom para tudo. Já curou até ferida minha esse gel dental, porque eu estava viajando e a única coisa que eu tinha era o gel dental, e curou. Vamos lá. O First, eles têm utilidade para tudo. No banho... Eu tenho muitos clientes que compram para si e para o animal o bate-gelé. Só que quando o cachorro já é hiperativo, antes de mandar ele para o psicólogo, não põe o bate-gelé, tá? Porque o bate-gelé dá uma carga de energia. Então, usa o hand soap. E o sol pode passar o gel ou o filtro solar também no cachorrinho. Principalmente no focinho. Para a ramelinha do olho, não tem nada melhor que Activator. Dor de ouvido, limpar o ouvido, também pode ser o First, tá? Então, animal, se todos os dias a pessoa der um spray no pelo do animal com First,
Ele não vai ter pulga, ele não vai ter carrapato, não precisa pôr coleira de pulga, não precisa pôr nada disso. Os bichos, não, por isso que nada chega em mim, ó, nada. Porque eu uso Aloe First todo dia com o própolis. Espanta bicho, espanta pernilongo, espanta tudo. Então, você pode usar no seu animal que você vai ver a diferença do pelo dele. E aqui nós temos os animais já que estão realmente com escoriações, com descamação, com queimadura na pata, às vezes acontece isso. Quando vai andar com o seu bichinho, sempre tenha na bolsa um Lips. Sempre. Porque se acontecer qualquer coisa, o Lips resolve na hora. É pronto-socorro na bolsa. E isso que eu falei de carrapato, de pulga, desses bichos, insetos que incomodam os animais, pode usar o First misturado com o... Cadê ele? Com Aloe Propolis creme. Outra coisa que é importante para os animais, para finalizar, o gato, ele é muito independente, né? E os animais têm a necessidade de comer mato, porque isso faz, na verdade, uma limpeza neles, né? Então, dá para ele Fields of Greens, não tem nada melhor. Uma pastilhinha por semana, se você perceber que ele fica bem, porque se for pequenininho, às vezes pode soltar o intestino dele. Então dá, porque em vez dele comer mato, ele vai comer uma coisa que tem mais cálcio do que qualquer coisa, cálcio. Não tem nenhum outro produto da Forever que tenha tanto cálcio quanto o Fields of Greens, por causa da alfafa. Então dá Fields of Greens para ele, e eles não vão precisar comer as graminhas aí. E o gato, bom, a Andréa conhece bem a língua do gato, né? Ela é assim, viu, gente? Não pensa que é só desse gato, todos são assim. Por isso que ele se lambe, é a escova de cabelo dele, tá? E o gato, então, tem a particularidade do Berry Nectar. O Berry Nectar é muito bom para os gatos, os felinos, por causa da propensão que ele tem de problemas de rins. E aqui é o Dr. Aslair, que eu tenho isso, que eu levo normalmente para os pet shops. Então, eu deixo lá, eu faço uma lâmina colorida e deixo para ele pensar. Aí eu falo, mas isso é meu material de trabalho, eu plastifico. Aí eu vou buscar, e quando eu vou buscar, ele fala, me interessou isso aqui. Você não leu, então eu vou ler para você meia dúzia. Isso aí. E esses aqui que eu também uso, eu que fiz, né? E eu uso e também mostro para eles. Muito obrigada.